Fala nação, saudações rubro-negras, hoje dia 11 de novembro de 2025, esse é o canal Pauta do Mengão e eu venho aqui conversar com vocês a respeito de dois assuntos. O primeiro é o julgamento. Ontem foi o julgamento do Bruno Henrique no STJD por conta daquele cartão naquele jogo e o envolvimento, possível envolvimento aí do Bruno Henrique nas apostas esportivas, né, por conta de troca de mensagens. E ontem foi esse julgamento, e o que houve é que, na verdade, por conta de um pedido de vistas ao processo, esse julgamento ainda vai ocorrer, né? O doutor Michel Assef deu um pronunciamento após o final da sessão de julgamento. Eu vou acompanhar agora com vocês esse pronunciamento do doutor Michel Assef, depois eu vou comentar sobre isso e vou falar a respeito também de uma notícia que saiu no Globoesporte.com e no Lancenet, de um vídeo que a Flamengo TV fez ontem, uma entrevista do João Guilherme com o presidente em exercício do Flamengo, BAP, falando a respeito de fair play financeiro e, além disso, dos pedidos protocolados à CBF, inclusive com relação ao gramado sintético. Para você que está chegando agora, eu já aproveito e peço para que você se inscreva no canal, esteja aqui com a gente, apoiando aí o nosso início de trabalho. Esse canal era o canal Coletivas do Mengão, iniciamos no mês passado, estamos aí no trabalho inicial, vou ainda propor uma programação de vídeos aqui para o canal, uma programação fixa, então vamos aí ouvir o Michel Assef, já aproveito para você pedir para você se inscrever, comentar também o que você achou desse pronunciamento do Michel Assef. Nós também comentaremos aqui, teceremos um breve comentário e depois falaremos a respeito aí da entrevista do João Guilherme, tá certo? Cola com a gente, cola no like, comenta e se inscreva no canal e ative todas as notificações. Vamos ao vídeo aí do Michel Assef. Fica em definição aí pelo resultado que a gente ainda vai sair, mas qual que é a posição da defesa? Primeiro, dos dois artigos, agora fica em definição aí pelo Vamos resultado ouvir aí, que Michel Assef. ainda vai sair, mas qual que é a posição da defesa? Primeiro, votaram a questão preliminar sobre a prescrição, foi bem debatido o tema, e entramos no mérito. E no mérito, o relator entendeu de afastar a aplicação dos artigos 243 e 243A e aplicar o artigo 191. Que era uma das teses subsidiárias da defesa, apesar da defesa entender que era caso de absolução, porque enfrenta, inclusive, essa questão referente à informação privilegiada. Mas, como a gente já vinha dizendo desde o primeiro julgamento, o que o CBJD ele entende como grave é uma manipulação dentro do jogo, ou seja, algo artificial que venha para dentro da partida. Então ficou muito claro aqui que isso não aconteceu. Nada artificial foi praticado para favorecer alguém fora. Então isso está afastado. Foi nesse sentido o voto do relator, apesar da reprimenda, de entender que houve uma fração disciplinar. Vamos aguardar agora o resultado, o voto vista e a continuação do julgamento. Doutor, gostaria que você falasse com a gente mais sobre a sua contestação, principalmente nos pontos em que você disse sobre o cartão amarelo ser algo do jogo, né, não ser algo antiético, e também sobre o lance, que no entendimento da defesa nem falta foi nesse lance. Esses dois pontos chamaram a atenção. O cartão amarelo em si, forçar o terceiro cartão amarelo não é legal, né? Você jogar com as regras do jogo. Então, a Justiça Desportiva já entende que não é algo ilegal. Portanto, não pode se dizer que é uma atitude antidesportiva, uma atitude contra a ética desportiva, porque a Justiça Desportiva já se debruçou sobre esse tema e a gente sabe que toda rodada tem alguém forçando o cartão amarelo estrategicamente. Então, esse é um dos temas, né? Qual foi a outra pergunta que você... Sobre o lance da falta. Sobre o lance da falta ficou muito claro, muito evidente que mesmo que tivesse algo planejado com o próprio Flamengo, ou seja, preciso levar aquele terceiro cartão amarelo,
talvez durante a partida as coisas mudam, né? Como é que você vê que ali o Bruno ele estava completamente dentro do jogo, dentro da partida, e nem sequer isso, eu entendo, que é uma posição da defesa, uma posição do Flamengo, ele conseguiu executar. Você pode explicar para a gente o que acontece agora nesse próximo julgamento? É só uma leitura do resultado? Qual que é o próximo passo? Agora cada auditor vai trazer o seu voto, né, ver se acompanha o relator ou se diverge em algum ponto, e vamos aguardar. Então o julgamento ele só vai terminar na próxima sessão. E a presença do Bruno Henrique aqui hoje, você acha que fez a diferença também? Eu acho que a presença do Bruno Henrique é a demonstração dele mesmo de respeito à justiça desportiva, né? Então ele está aqui enfrentando o tema. Eu acho que isso foi uma atitude muito positiva dele. Está aí a entrevista do Dr. Michel Assef, né, falando justamente dessa situação do cartão ocorrido pelo Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro do julgamento, né, e como houve o pedido de vistas a esse julgamento, o julgamento foi adiado por conta disso. Mas o Dr. Michel Assef abordando, né, o tema, dizendo muito claramente, muito tranquilamente, dizendo que isso aí já é um tema passivo lá no STJD com relação à questão de forçar o terceiro cartão amarelo. Muitas equipes fazem isso por conta do jogador forçar aquele cartão e ter ali o efeito suspensivo, o efeito suspensivo para a próxima partida. Isso já é algo notório, é algo normal, né? Já é algo que ocorre há muito tempo. Mas agora eu queria falar com vocês a respeito de fair play financeiro, né? Ontem, no final do dia, no final da noite, houve a divulgação de diversos veículos, do GE e também do Lancenet, TNT, falando a respeito de uma declaração, de uma entrevista, repercussão de uma entrevista que o BAP concedeu ao João Guilherme na Flamengo TV. E eu vou abrir aqui essa entrevista para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar nessa entrevista, eu peço a você que está acompanhando o vídeo que comente aqui embaixo o que você achou da declaração do advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, sobre o caso do Bruno Henrique e também da repercussão disso, porque ontem já teve declaração da Leila Pereira provocando o Flamengo, dizendo que o Palmeiras, quando é punido, que o Palmeiras arca com as consequências, ou seja, o Flamengo ainda vai responder a essa declaração da Leila. Acredito que o BAP em algum momento vá fazer a resposta, acredito que ele vai aguardar aí a resposta do julgamento, a definição desse julgamento para poder responder a presidente do Palmeiras. Mas, de fato, agora existe uma guerra entre essas duas instituições, uma guerra de bastidores, e isso já vem sido reverberado por conta dessa rivalidade atual. As duas equipes estão disputando aí o Campeonato Brasileiro, ponto a ponto, estão na final da Libertadores, promessa de grande jogo aí no dia 29 de novembro. E agora vamos dar uma olhada, não vou me alongar não, vou entrar aqui direto no vídeo para que você olhe aí a questão do fair play financeiro aí do Flamengo nessa entrevista aí concedida pelo BAP. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Fala, João. Na nossa casa, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nesse estúdio novo, bacana, como a Flamengo TV merece e vocês aí de casa também. É verdade, a mais querida. E o presidente está aqui para tratar de um tema importantíssimo para o nosso, com a sua força, vai falar sobre isso. O fair play financeiro. SSF, Sistema de Sustentabilidade do Futebol, é o nome que a CBF está dando para o fair play financeiro no Brasil. Presidente BAP, qual é o posicionamento do Flamengo sobre esse tema? Bom, eu entendo que seja providencial e digno de elogios essa decisão da CBF de finalmente tratar de um assunto tão importante para o futebol brasileiro. Para nós que somos amantes do futebol, temos percebido que o Brasil tem ficado para trás nesses últimos anos, dentro de campo e fora de campo, João. E nunca é uma coisa só. Para quem acha que é tudo decidido só dentro das quatro linhas, não é. A gente está vendo que os atletas têm que se preparar muito mais e os dirigentes também. Os regulamentos, a estruturação dos campeonatos. Vamos olhar o que aconteceu na Europa nos últimos anos, o descolamento dos campeonatos europeus e da Liga Europeia foram embasados em organização dentro e fora de campo.
Então a tecnologia, a inteligência artificial está ajudando muito dentro de campo, mas fora de campo tem que ter uma estruturação. E parte fundamental desse movimento europeu dos últimos anos foi esse programa de responsabilidade fiscal, técnica, financeira, enfim, que lá se chamou de fair play financeiro, né? Então eu vejo com muito bons olhos que a gente esteja, de alguma maneira, considerando isso de maneira séria agora no Brasil. Perfeito, mas como, na visão do Flamengo, isso deveria ser feito, presidente, em relação às propostas que estão chegando da CBF e dos demais clubes? Seria simplesmente copiar um modelo que já existe na Europa? Como funcionaria isso na visão do presidente do Flamengo? João, a inspiração é fundamental do que foi feito na Europa e não faz muito sentido a gente ficar reinventando a roda naquilo que eles já aprenderam nesses, se não me engano, 15 ou 20 anos de fair play que têm sido aperfeiçoados. O modelo de lá é perfeito? Não. Mas o modelo de lá ele foi idealizado em cima de princípios corretos, ele foi sendo ajustado ao longo do tempo em função da experiência que foi adquirida em cada uma das ligas. Então eu entendo que a inspiração é perfeita, João, mas você simplesmente copiar o modelo europeu e colocar no Brasil, raramente isso dá certo. E não é só no futebol, é em qualquer setor. Eu entendo que a inspiração, a espinha dorsal, deve ser considerada como pilares fundamentais, mas eu entendo que tem características importantes do nosso país que têm que ser consideradas. Você tem hoje recuperação judicial, por exemplo, você tem as SAFs, você tem clubes que entraram no futebol como SAF, pedindo que as suas dívidas fossem repactuadas no passado, elas foram desenhadas no Brasil, e você também não tem eventos como recuperação judicial, como a gente tem no Brasil para os clubes. Então eu entendo que inspirar ativos existentes desses clubes, então eles tinham a obrigação de sanar o passado e pavimentar caminhos melhores para esses clubes no futuro, né? Aí você vem e você permite que haja recuperação judicial no meio disso. Então veja, as SAFs na Europa não são desenhadas exatamente como foram desenhadas no Brasil, e você também não tem eventos como recuperação judicial como a gente tem no Brasil para os clubes. Então eu entendo que inspirar sim, João, mas copiar exatamente tal e qual está lá, não haveria o resultado que nós esperamos que tenha. E é importante na vida você aprender com a experiência dos outros, né? Claro. Quer dizer, nós estamos aí há 20 anos defasados, vamos dizer, nesse aspecto, então a inspiração europeia, mas com o tempero da experiência recente no Brasil, eu acho que essa combinação seria fundamental. É verdade. E é claro que o Flamengo tem participado ativamente, até por ser o exemplo, né, da gestão que vem sendo um diferencial aqui no futebol brasileiro, e tem apresentado sugestões. Quais sugestões o Flamengo tem apresentado, presidente? Olha, João, nós apresentamos muitas sugestões, nós temos um grupo de trabalho interno, está sendo liderado pelo Marcos Mota, que é um craque nesse assunto. Ele tem interagido com pessoas do mais alto nível, que têm trabalhado na CBF nesse sentido. Mas eu te diria que, fundamentalmente, eu vou falar de algumas coisas que são estruturantes e que eu acho que são importantes, sem entrar nos detalhes. A primeira delas é você tentar criar claramente um arcabouço que seja comum a todos os clubes. Tá certo? Que todo mundo possa competir. Porque o que vai acontecer, mal comparando, é como se a gente estivesse na escola. Um vai fazer o Enem, o outro está no terceiro primário, o outro está na metade do ensino fundamental. Cada clube está em um estágio. Então, muito importante que se reconheça esses pontos de partida, João, e que você defina quais são os objetivos com horizonte de tempo, criando com isso, gradativamente, mecanismos de transição para cada um dos pontos que vão ser endereçados. Então, se forem 4, 5, 8 pontos fundamentais, quaisquer que sejam, eu te diria que tem que haver período de transição para que você reconheça situações diferentes. Clubes diferentes têm realidades diferentes, e para que você não possa ter um modelo de fair play para cada clube, que não seria possível, você tem um período de transição e de ajuste. Esse é o primeiro ponto. O segundo, João, é que haja consequências mais imediatas para alguns não cumprimentos. Entendeu? Então, você chega... Nós já temos mecanismos hoje que são importantes, como o do CNRD, na CBF atual, que trata de dívidas entre clubes. Nós temos clubes no Brasil que devem aos outros clubes co-irmãos
importantes somas de dinheiro. Então, eles contratam o jogador, não pagam pelo jogador. Esses jogadores estão aptos a jogarem pelos seus clubes, porque do ponto de vista legal você estaria impedindo-os de exercer as suas profissões, o que é legítimo. Mas e como é que fica o clube que vendeu um atleta para cumprir com as suas obrigações, não recebe esse dinheiro pelo atleta que está jogando por esse outro clube, e este clube que vendeu para colocar os seus salários em dia acaba sendo rebaixado? Como é que fica o caso de um clube como o Cuiabá? Pois é. Que por ter responsabilidade faz a venda de um patrimônio, que é um jogador, um bom jogador, sim, na expectativa de com esse dinheiro pagar as suas obrigações. Ele não paga as suas obrigações, então ele perde o dinheiro, ele perde o atleta e ele é rebaixado. Tá aí, rapaziada, a visão aí do BAP, né? Então, o BAP está capitaneando esse movimento, a CBF está abrindo brecha, abrindo condições para que esse debate comece a ocorrer de fato aqui no Brasil. Isso já ocorre com uma veemência muito grande lá na Europa. E nessa entrevista do BAP, ele coloca diversas situações, inclusive a questão da grama sintética, né? Porque a grama sintética hoje no Brasil, alguns clubes que têm arenas, né? O Atlético Paranaense, o Botafogo no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, colocou sintética no Engenhão, Palmeiras, né? A arena do Palmeiras lá, o reformado Parque Antártica, é grama sintética. O problema da grama sintética é o ocasionamento de lesões, né, de diversos atletas. Então, isso gera consequências para os clubes e também para o ativo, que o jogador não deixa, acaba sendo um ativo do clube, né? Então, assim, o problema maior é exatamente esse. Mas essa entrevista está completa na Flamengo TV. Já deixo um agradecimento aqui tanto ao Globoesporte.com como à Flamengo TV por essas captações de imagem, né? A gente deixa um agradecimento aqui do canal por essas entrevistas, para a gente poder comentar e poder repercutir aqui no canal. E para finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês apenas essa bomba do dia de hoje, que é a questão... que essa questão aqui, ó, da força-tarefa que o Flamengo quer fazer, a matéria já publicada aqui no Globoesporte.com, né? A matéria aí está publicada aqui no Globoesporte.com, né? Essa força-tarefa que o Flamengo começa a avaliar para o jogo da data FIFA. Então, para ter esses convocados no retorno dessa data FIFA, para jogarem o Fla-Flu. O Flamengo vai enfrentar o Sport na próxima rodada, né? E na sequência vai pegar aí o Fluminense, né? O Flamengo viaja para jogar fora contra o Sport e depois faz o clássico aqui com o Fluminense. Então o Flamengo tem 7 convocados aí que vão estar na seleção, né, do elenco inteiro. Então o Flamengo vai estar começando a avaliar essa força-tarefa. Essa matéria também está disponível aí no Globoesporte.com. Então é isso. A você que acompanhou o vídeo até agora, eu deixo meu agradecimento. Nós temos aqui um Pix, ó. Esse é o Pix do canal, pautadomengão@gmail, né? Se você quiser aí contribuir com o trabalho está iniciando, eu já deixei o nosso Pix. E também peço a você que comente aqui nos comentários, deixe nos comentários do seu vídeo, a sua opinião da fala do Michel Acef no final do julgamento ontem do Bruno Henrique, e deixa a tua opinião também dessa entrevista do BAP. E eu convido a você que entre na Flamengo TV no YouTube e assista a essa entrevista completa. Eu deixei aqui 7 minutinhos aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é esse fair play financeiro que está se discutindo, do que a mídia já está repercutindo. Matéria do Globo Esporte falando sobre isso, do Lance Net Digital falando sobre isso, TNT Esporte também abordou o caso ontem, BTB Esportes. Então, assim, isso virou pauta aí no dia de hoje, né? Então, eu trouxe essas informações aqui para vocês e eu peço que você comente o que você achou disso, o que você está achando dessa conduta do BAP, né, com relação a isso também. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, então. Forte abraço. Esse é o Pauta do Mengão. Eu sou o Rafão. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Vamos juntos aí. Assim que tiver notícias novas, eu volto aqui e prometo a vocês, vou montar essa programação aqui de vídeos diários aqui no canal, para a gente começar esse trabalho aí com a parceria de vocês. Estamos juntos, fiquem com Deus, um forte abraço. Mengão sempre, vamos buscar aí brasileiro e vamos buscar essa Libertadores e o Mundial, hein? O Mundial. Valeu, galera, tamo junto, um abraço.